da série Respondendo Perguntas. Uma empresa que tem diversos departamentos, o mapeamento e a adequação deve ser feito isoladamente em cada departamento ou em um único bloco, uma adequação da empresa inteira? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, me segue aqui no canal e se este conteúdo fizer sentido para você, antes de ir embora, aperta o seu like. Ora, será que dá para fazer uma adequação de uma empresa com diversos departamentos isoladamente em cada departamento? Ou será que nós temos que fazer a adequação da empresa como um todo? Olha que pergunta interessante, eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas é impossível fazer uma adequação por departamento e aqui eu vou te explicar por quê. O segundo passo de um processo de adequação é fazer um mapeamento. E o mapeamento, ele é dividido em duas partes. Número 1, o mapeamento de dados. E esses dados são os dados pessoais que são tratados por aquela empresa como um todo. Ou seja, você vai ter que mapear é encontrar os dados pessoais que estão tanto nos sistemas quanto em papéis. Papéis, Silvia? Sim, o artigo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados, que também está no inciso 79 do artigo 5º da Constituição Federal, diz que a proteção de dados pessoais é inclusive nos meios digitais. Significa que, por padrão, é no papel. Então, na fase de mapeamento de dados, você vai ter que encontrar os dados pessoais não só nos sistemas, mas também nos papéis. Você vai ter que mexer no arquivo em papéis daquela empresa, fichas, papéis, controles, enfim, qualquer coisa que contenham dados pessoais estiverem em papéis devem ser mapeados. Essa fase é a fase de mapeamento de dados. Só que a fase do mapeamento não acaba aí. Existe o mapeamento de processos. O que significa o mapeamento de processos? Sempre ligado a dados pessoais. Você vai mapear o fluxo daqueles dados dentro daquela empresa. Ou seja, aquele dado entra através da onde? Quais são as portas de entrada de coleta daquele dado? Pode ser o site, pode ser uma campanha de marketing, pode ser através do RH, pode ser através do departamento pessoal, pode ser através do atendimento de defesa do consumidor, enfim, não importa. Por onde aquele dado entrou? Depois que ele está dentro da empresa, quais são os departamentos que vão tratar esse dado? Ou seja, o fluxo deste dado, por onde ele caminha dentro daquela empresa. Portanto, se a gente tem que mapear, ou seja, encontrar o caminho, o fluxo, a vida útil daquele dado dentro da empresa como um todo, como é que eu faço isso? Isolando os departamentos e fazendo adequações individuais? Não tem como. Inclusive, eu nunca imaginei uma situação dessa, mas esse aluno trouxe essa pergunta e eu achei bem interessante, porque às vezes, na cabecinha de outras pessoas, também pode fazer sentido fazer uma adequação individual por departamento. Não tem como parar em pé. Por quê? Porque na fase de mapeamento de processos, você vai enxergar certinho o macro, ou seja, por onde o dado entrou e todos os departamentos que ele passou até o momento que ele vai ser eliminado ou não. Então, olha que interessante, só que não é somente dentro da empresa esse fluxo de dados. Você também vai mapear o compartilhamento externo e até mesmo a transferência internacional. Porque os dados, eles também saem da empresa. Como assim saem, Silvia? Me explica melhor. A empresa que está sendo adequada, ela se chama controlador. E as empresas que prestam serviço para essa empresa principal são chamados operadores. Cabe ao controlador tomar as decisões a respeito dos dados pessoais. E cabe aos operadores apenas obedecer às ordens, desde que elas sejam lícitas. Então vamos supor, nós estamos tratando essa empresa que tem diversos departamentos e eles têm um departamento jurídico externo.
Então, em algum momento, esses dados pessoais, exemplo de clientes inadimplentes, ou mesmo os dados de empregados em caso de ações trabalhistas, serão compartilhados externamente com esse escritório de advocacia. Outro exemplo, existe um escritório de contabilidade externo. Então, em algum momento, os dados dos clientes, através das notas fiscais, vão lá para esse escritório de contabilidade para apuração de impostos. Os dados dos empregados vão ser compartilhados com esse escritório de contabilidade para fins de folha de pagamento e também impostos sociais. Você vê como tem compartilhamento externo, ou seja, com os operadores que tratam esses dados fora daquela empresa. Além disso, existe transferência internacional de dados. Silvia, quando acontece a transferência internacional de dados? Quando aquela empresa, mesmo estando no Brasil, ela contrata algum serviço estrangeiro. Exemplo, qual é a ferramenta de e-mail que a tua empresa usa? É o Gmail? Gmail é do grupo Google, é transferência internacional. Não, Silvia, aqui a gente não tem transferência internacional, fica tranquilo, aqui a gente tem todas as ferramentas nacionais. Mas vocês usam aquela ferramenta OneDrive, que é nativa do Windows, que é uma nuvem do próprio Windows? Ah, sim, alguns funcionários colocam lá os dados no Google Drive, sim. Aliás, no OneDrive, sim. Então, o OneDrive é a nuvem da Microsoft. Ela tem dois tipos de, entre aspas, backup, ou o que nós chamamos tecnicamente de redundância. Ou seja, são cópias daquele banco de dados por segurança em mais 2 países diferentes. Olha que interessante. Fora isso, o seu site está hospedado através de qual empresa? HostGator? GoDaddy? Qual é? Todas essas empresas são empresas estrangeiras, ou seja, há transferência internacional de dados. Viu quanta coisa? Agora, você tem que mapear todos esses fluxos de dados, tanto internos quanto externos, quanto em transferência internacional. Isso significa que a adequação é de uma empresa e não de cada setor ou cada departamento individualmente. Agora, me conta aqui se você sabia dessas informações e se você também em algum momento teria cogitado a ideia de fazer uma adequação por departamento. Eu juro que eu nunca tinha pensado nisso. Conta aqui para mim se você conhecia essa informação ou também já teve essa dúvida. E antes de você ir embora, para você não perder nenhum conteúdo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, conteúdo inédito, porque aqui a LGPD é infinita. Antes de ir embora, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo.